Olá, meu nome é José Fadeli. Sou casado e tenho 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. Antes, eu era muçulmano e descendente diretamente do 7º imã, Musa al-Kazem. Em outras palavras, sou um descendente direto de Maomé, o profeta do islamismo. Meu pai é um cheque e lidera um grande clã, o Al-Sayyid al-Musawi, descendente de Maomé. Ele era rico, com grandes recursos, e tudo estava indo bem para mim dentro do islamismo. Em nossa religião, somos considerados modelos a serem seguidos, e devemos dar o exemplo. Por isso, desde jovem, sempre pratiquei o islamismo de maneira rigorosa. Tudo começou em 1987, quando estava no exército. Foi a primeira vez na minha vida que encontrei um cristão. No Iraque, existem cristãos, mas no meio em que eu vivia, não havia nenhum. Eu nunca tinha encontrado nenhum antes, e não sabia nada sobre eles. Tudo o que eu sabia a respeito dos cristãos vinha do que o Alcorão dizia. No Alcorão, eu li que os cristãos eram considerados impuros ou infiéis. Esse era o conceito que eu tinha sobre eles. No exército, encontrei um jovem cristão e logo percebi que ele era uma pessoa boa. Eu não queria que ele acabasse no inferno, então decidi convertê-lo ao islamismo. Primeiro pedi para ele me dar um evangelho. Eu sabia que, segundo o Alcorão, os cristãos haviam falsificado o evangelho, e essa era a minha intenção, provar isso a ele. Ele aceitou me dar um evangelho, mas antes, me fez um desafio. Ele pediu para que eu lesse e compreendesse o Alcorão de forma sincera, e só depois, ele me entregaria o evangelho. Esse pedido foi um pouco estranho para mim. Ele, um cristão, me pedindo para ler o Alcorão, sendo que eu já o lia regularmente durante o ano inteiro, e especialmente durante o mês do Ramadã, quando o lemos por completo. Eu lia o Alcorão todos os dias, sem contar as orações. Então sim, eu sabia o Alcorão de cor, mas entender realmente o que estava escrito, esse era o ponto. Eu nunca havia buscado entender o Alcorão profundamente, como muitos muçulmanos. Pensei, por que não tentar entender o que está escrito nele? Então, durante meu tempo livre, decidi procurar um imã respeitado, um líder dentro da nossa vertente do islamismo, para pedir ajuda na compreensão do Alcorão. Ele começou a me explicar os pré-requisitos necessários para entender o Alcorão. Se fosse outra pessoa que tivesse feito essa pergunta, provavelmente ele teria sido dispensado. Mas ele me conhecia bem e me considerava quase como um filho. Ele me explicou que, para compreender o Alcorão, eu precisava conhecer a língua árabe, dominar a gramática árabe e entender as suratas e os textos que as complementam. Ele me explicou que se eu realmente quisesse entender o Alcorão, precisaria ler 500 livros que me ajudariam na interpretação das suratas. Eu percebi que ele estava tentando me desencorajar, fazendo com que eu renunciasse à ideia de entender o Alcorão. Ele me colocou diante de algo que parecia impossível de se realizar. Mas, mesmo assim, decidi continuar e ler o Alcorão novamente, desta vez com a intenção de realmente compreendê-lo. Decidi que, se tivesse algum problema com uma surata ou outra, procuraria esse imã. Durante 5 meses, li o Alcorão e consultei o imã regularmente. O problema é que toda vez que ia até ele com uma dúvida sobre uma surata, saía de lá com 1000 outras questões sobre a mesma surata. Depois de estudar o Alcorão e aprender mais sobre Maomé, cheguei a algumas conclusões. Minha conclusão foi que o Alcorão não poderia ser a palavra de Deus. Sobre a vida de Maomé, comecei a ler os livros biográficos mais respeitados no islamismo e descobri que ele matou, roubou, cometeu adultério, enfim, percebi que ele não era um exemplo a ser seguido. Descobri também que ele teve 63 esposas. A primeira era 20 anos mais velha que ele e a última tinha apenas 6 anos, o que é absolutamente inaceitável. Com isso, decidi abandonar o islamismo. Algum tempo depois, encontrei Massoud, o jovem cristão do exército, e ele se lembrou que tinha me prometido entregar um evangelho. Perguntou se eu ainda estava interessado. Decidi, então, pedir a ele que me desse o evangelho, e eu veria o que aconteceria. Na véspera do dia em que Massoud deveria me entregar a Bíblia, tive um sonho. Eu me encontrava na margem de um riacho com cerca de 1 metro de largura, e do outro lado havia um homem. Fiquei atraído pela sua presença e senti um grande desejo de atravessar até ele. Quando tentei atravessar, me vi suspenso no ar, impossibilitado de continuar para o outro lado ou voltar. Estava desorientado e com medo, mas o homem, cheio de compaixão, estendeu a mão para mim e disse: "Se você quer vir até mim, primeiro precisa comer o pão da vida."
Ao acordar naquela manhã, eu estava profundamente tocado. As palavras daquele homem ficaram gravadas em minha mente. Nunca tinha ouvido falar do pão da vida. Era a primeira vez na minha vida que isso me era dito. Durante o dia, Massoud chegou com o evangelho e me entregou. Imediatamente me afastei para ler e decidi abrir o livro aleatoriamente. Quando abri, encontrei o capítulo 6 do Evangelho de João, e a primeira frase que li foi: "Eu sou o pão da vida", as mesmas palavras que eu ouvira no sonho. Fiquei em choque. Entendi que aquele homem do sonho era Jesus e que Deus estava me convidando pessoalmente a ler o Evangelho. Assim encontrei Cristo através da leitura das Escrituras e fui completamente tomado por ele. Decidi então colocar minha fé nele e acreditar em sua palavra. A partir daquele momento, comecei a tentar me aproximar dos cristãos. A maioria deles no Iraque estava em Bagdá. Eu expliquei a eles que tinha fé em Jesus e que desejava participar da comunhão ao menos uma vez na vida. No entanto, fui rejeitado em todos os lugares que fui. As pessoas tinham medo devido às minhas origens. Fui constantemente rejeitado, pois no Alcorão existem passagens que ordenam a morte de quem abandona o islamismo. Há também um hadith de Maomé, que diz: "Quem abandonar o islamismo será morto. Quem mudar sua religião, matá-lo." Portanto, quem deixa o islamismo está sujeito à morte. E a punição é ainda mais severa se alguém deixar o islamismo para se tornar cristão. A sentença é fatal. Algum tempo depois, meus pais perceberam que algo estava diferente em nossas vidas e tentaram descobrir mais, interrogando meu filho de 4 anos. Ele fez o sinal da cruz, e isso levou-os a investigar mais a fundo, até encontrarem um evangelho em nossa casa. Fui então preso e levado diante das autoridades muçulmanas, que decretaram uma fátwa contra mim, ordenando minha morte. Meu pai me amava muito e não queria que eu fosse morto. Ele tentou, com pressões e ameaças, me fazer abandonar a fé cristã, na esperança de que eu voltasse ao islamismo. O que eles fizeram foi me jogar na prisão, onde fiquei por 1 ano e 4 meses. Os 3 primeiros meses foram extremamente difíceis. Fui torturado, espancado e humilhado. A única coisa que me permitiu resistir nesse período foi Cristo. Ele havia dito no Evangelho que, por causa de seu nome, eu seria torturado, perseguido e até rejeitado pelos meus, por causa da minha fé nele. Então eu aceitei tudo isso com alegria, por amor a ele. Fui preso na pior prisão do Iraque, a prisão dos serviços secretos. Regularmente me interrogavam, e sempre me faziam 3 perguntas. Em qual igreja você foi? Qual o nome do sacerdote que te acompanhou? E qual o nome do cristão que te falou sobre a fé? Agradeço a Deus porque nunca respondi a essas perguntas. Depois de 1 ano e 4 meses, Deus permitiu que eu fosse libertado. Após esse período de prisão, era absolutamente impossível para mim receber o batismo no Iraque. Eu sabia que, se permanecesse na fé cristã, minha família me perseguiria. Eles seriam capazes de nos fazer morrer em um acidente ou incêndio. Eu estava completamente bloqueado, sem alternativas. Precisava sair do Iraque, e o único país possível para onde ir era a Jordânia. Então partimos para lá, e dou graças a Deus porque, nesse país, recebemos o batismo. Foi no dia 22 de julho de 2000, após 13 anos de espera. Algum tempo após meu batismo na Jordânia, fui a Amã para fazer uma compra. Lá fui abordado por membros da minha família. Fui cercado por um tio e 4 dos meus irmãos. Eles me convidaram a entrar no carro deles, para evitar atrair atenção para o nosso conflito. Eu não tinha escolha, pois estava em situação irregular na Jordânia, sem visto. Então, fui forçado a entrar no carro e seguimos por cerca de 20 minutos. Paramos em um vale deserto nas montanhas, onde não havia ninguém ao redor. Eles começaram a conversar comigo. Não disseram nada, mas meu tio me disse que meu pai havia ordenado: tragam-no, vivo ou morto. Tentaram me convencer de todas as formas, mas eu, agora batizado, era cristão e não tinha mais medo. Nada mais me importava. Eles tentavam me persuadir a voltar com eles, enquanto eu falava sobre Cristo, a fé, o batismo, o amor de Deus, tudo aquilo que eu não encontrei no islamismo. Minhas palavras claramente os incomodavam. Meu tio então lembrou da fátwa contra mim, aquela que ordenava minha morte. Ele me disse: "Se você não voltar conosco, vou ter que te matar." Eu respondi: "Se você quer me matar, então vá em frente." Nesse momento, ele apontou a arma para o meu peito e disse: "Sua doença é o Cristo, e não há cura para isso."
Então ele disparou a primeira bala, a que me atingiu a queima-roupa. Para ser honesto, naquele momento, achei que era o fim. Estava indefeso e me entreguei à vontade de Deus. Enquanto eu estava de pé diante deles, ouvi uma voz, a voz de uma mulher dizendo: "Corra, corra, fuja!" Então comecei a correr. Eles, que eram 5, começaram a atirar em mim. Ouvi as balas zumbindo ao meu redor, era horrível. Depois de um tempo correndo, senti que minha perna havia sido atingida e caí desmaiado. Quando acordei, não sabia como, estava no hospital. Para ser sincero, ao acordar no hospital, eu não sabia onde estava ferido. Ouvi o médico dizendo que eu havia sido baleado e que precisavam avisar a polícia. Porém, devido à minha situação irregular, implorei ao médico para me examinar antes de chamar a polícia e me dizer onde eu estava ferido, assim como a gravidade da situação. Expliquei que, se eu não corresse risco de morrer imediatamente, estava disposto a sair do hospital e procurar tratamento em outro lugar. Finalmente, o médico concordou em me examinar. Ao me tranquilizar, ele me disse: "Você foi atingido apenas uma vez, na perna esquerda, no molheto." Eu então entendi que poderia ir para casa. Chamei a freira que cuidava de nós. Me enviou num táxi até minha casa. Quando cheguei, 3 médicos me aguardavam junto com a irmã. Eles examinaram minha perna, que estava ferida pela bala, e ali percebi de fato que Deus me protegeu. Eles disseram que a bala não havia saído da perna. Havia uma porta de entrada, mas não havia sinal de saída. Um dos médicos conseguiu até mesmo localizar a bala dentro da minha perna. Ele tentou entrar em contato com um hospital para agendar uma cirurgia e retirar a bala, pois temiam que ela se infectasse. Infelizmente, nenhum hospital ou clínica quis me atender sem um relatório policial. De repente, o sangue começou a jorrar da minha perna, do lado oposto ao buraco de entrada da bala. O médico que estava comigo ficou completamente perdido. Eles tentaram palpar a bala em todos os lugares, mas não conseguiram encontrá-la. Um dos médicos, que era cirurgião e cristão, ficou intrigado com o trajeto da bala dentro do meu molheto, pois a entrada e a saída não formavam uma linha reta. No dia seguinte, me levaram secretamente a um hospital militar, onde o médico trabalhava, para fazer uma radiografia. Após os exames, não encontramos a bala e, o que me deixou ainda mais surpreso, foi o que o cirurgião cristão me disse. A bala havia poupado os ossos, músculos e tendões, e seu trajeto foi em zigue-zague dentro da minha perna, algo absolutamente impossível. Após o incidente, minha família e eu trocávamos de local todas as noites, não permanecendo no mesmo lugar por muito tempo. Tínhamos medo de cair novamente nas mãos da minha família, que certamente ainda nos procurava. Pouco tempo depois, a França concordou em nos conceder um visto, e então nos refugiamos lá. A França, esse grande país que nos acolheu, é onde continuamos a viver. Ainda tenho essa fátua contra mim, que ordena a minha morte. E o mais grave é que essa fátua não tem prazo de validade. Ela é válida em qualquer lugar e a qualquer momento. Algum tempo após nossa chegada à França, comecei a procurar minha família, começando pelos números dos meus irmãos. Consegui retomar contato com alguns deles. Uma boa notícia é que um dos meus irmãos, com quem continuei conversando ao telefone, se converteu e encontrou Cristo. Ele, que antes não queria ouvir falar de Cristo, hoje é batizado. E saiba que esse irmão foi aquele que estava presente durante o atentado a tiros. Ele foi um dos que atiraram em mim. Agradeço ao Senhor por ele ter se convertido. Antes de tudo, gostaria de esclarecer que eu não odeio os muçulmanos. Muitas pessoas pensam que eu poderia odiá-los porque fui perseguido e torturado por eles. Mas não, eu não odeio os muçulmanos. Pelo contrário, eu os amo. Ao me tornar cristão, me enchi de amor e não de ódio. Então eu não tenho nenhum ódio em meu coração em relação aos muçulmanos. No entanto, eu vi o que o islamismo pode fazer de horrível. Gostaria de pedir a todos, especialmente aos muçulmanos, que leiam e tentem compreender o Alcorão de forma sincera, com honestidade consigo mesmos. Eu os convido a refletir por conta própria, sem se basear apenas no que lhes dizem. Hoje é fácil encontrar informações, por isso convido os muçulmanos a buscar a verdade, a procurar compreender o Alcorão por si mesmos. A última coisa que gostaria de dizer a todos, tanto cristãos quanto muçulmanos, é que Deus é amor. Sim, Deus é todo amor e o amor é Deus. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar meu testemunho. Ainda tenho uma fátua que foi emitida contra mim por alguns muçulmanos de meu país, e minha cabeça ainda está a prêmio.
Por isso, eu vivo em anonimato e me escondo regularmente. Isso é muito triste. É importante reforçar que eu não tenho a intenção de estigmatizar os muçulmanos ou julgar a religião e as pessoas muçulmanas. Longe disso, venho aqui denunciar alguns preceitos presentes no Alcorão, que são vividos de maneira absolutamente desumana e contrária aos direitos humanos em certos países. Essa é uma realidade, uma verdade que não podemos e não devemos esconder. Esse é um testemunho realmente muito forte. Percebe-se uma grande compaixão, o amor e a misericórdia do Senhor. Não há nenhum tipo de confusão entre as pessoas que seguem essa religião e a religião em si, e tudo o que ela implica. O fato de Jesus ter se revelado a ele em um sonho. Existem muitos testemunhos assim de muçulmanos que se converteram ao cristianismo e que contam como Jesus se revelou a eles em sonhos. É algo realmente lindo. Isso também faz lembrar que o que Joseph compartilhou é a realidade dos cristãos perseguidos em países como o Iraque e o Egito. Pouco se fala sobre isso, mas há prisões simplesmente pela conversão. Também devemos orar pela conversão dos algozes dessas pessoas, como Paulo, que perseguia os cristãos, mas que, em determinado momento, teve sua experiência no caminho de Damasco. Com nossas orações, podemos também interceder pela conversão daqueles que perseguem, como foi o caso do irmão de Joseph, que atirou nele, mas que agora se converteu. É realmente algo glorioso. O testemunho de Joseph é lindo porque, apesar de ter sofrido, ele viu a conversão de alguns membros da sua família. O próprio irmão que atirou nele agora está tocado pelo Senhor, pelo amor de Deus. Além disso, vemos que a conversão de Joseph aconteceu pela evangelização de um cristão, que teve a coragem de falar de Cristo para ele. Então, é para nós, irmãos e irmãs, para todos que nos assistem, que a missão de falar de Jesus se destina. Devemos ousar proclamar sua palavra porque muitos têm sede de conhecê-lo e não sabem por onde caminhar, perdidos na escuridão. Jesus é a luz. Ele deseja se revelar, mas quer fazer isso através de nós. Somos as mãos estendidas de Cristo. O que também é muito bonito é que vemos que Joseph deu o primeiro passo. Fez um esforço sincero de buscar a verdade de maneira intelectual. O Senhor recompensou sua honestidade em querer buscar a verdade, para saber quem realmente é o Senhor. Será o Deus que ele encontrou no Alcorão, ou será o Deus que se revelou na Bíblia, por meio de Jesus? E algo muito forte que vemos é como ele foi protegido de maneira sobrenatural em todo o seu percurso. Isso nos faz pensar: sim, Deus nos protege, estamos em suas mãos, nossos cabelos estão todos contados. Como isso nos mostra que estamos protegidos por Deus. O melhor colete à prova de balas, irmãos e irmãs, é Jesus Cristo. Isso é claro, ele poderia ter morrido várias vezes. Essa história da bala que atravessa e não é encontrada é algo que só Deus poderia ter feito. Tenhamos confiança na proteção do Senhor, avancemos com confiança. E o que é bonito nesse testemunho também é que ele nos desafia. Muitas vezes falamos sobre o islamismo, mas não sabemos muito, porque não temos uma vivência com isso. Joseph sabia do que estava falando. Ele era descendente de Maomé, ele conhece profundamente a religião, ele viu os aspectos negativos, e quando encontrou Jesus, ele entendeu que ele é o Alfa e o Ômega, o verdadeiro caminho, e que não há outro. Quando ouvimos isso, entendemos o valor do tesouro que é a fé cristã, porque vemos que Joseph estava disposto a morrer para continuar sendo cristão. Enquanto muitos de nós, às vezes, nem temos coragem de se assumir como cristãos quando estamos em um ambiente onde poderíamos testemunhar nossa fé. Esse testemunho nos desperta zelo em nossos corações pelo amor de Deus. Senhor, gostaria de te agradecer pelo testemunho de José. Peço verdadeiramente que protejas todas as pessoas que se converteram e que estão em perigo, que vivem perseguições. Obrigado, Jesus, por colocar a tua mão sobre eles e dar-lhes força, a força de testemunhar a tua vida, a tua presença. Tu és o Deus vivo, o único Deus. Senhor, que possamos, como José, amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, como tu nos ensinaste. Pois, Jesus, tu mesmo disseste que devemos confiar em tua palavra. No mundo passareis por aflições, mas tenha coragem, eu venci o mundo. E, Senhor, queremos também te confiar todas aquelas pessoas entre nós que talvez não sabem. Pedimos verdadeiramente que despertes nelas o ardor, a busca pela verdade. Essa busca que Joseph teve
e que o levou até ti. Senhor, pedimos que despertes em nós, em cada um de nós, o zelo e o desejo de te buscar. Senhor, eu realmente creio que nesta noite tu queres te revelar a nós e nos dizes: meu filho, venha a mim. Eu tenho muitas coisas para te dizer. Quero te revelar segredos, te guiar por este caminho. Quero te proteger, quero te aliviar. Então venha até mim e aprenda a me conhecer, sou Jesus. Amém. Senhor, te peço especialmente por todas as pessoas muçulmanas que estão assistindo a este vídeo. Quero dizer a vocês que são amados por Jesus, que têm seu lugar no banquete das bodas do Cordeiro, ao redor de Cristo. Senhor, peço realmente que te revele a eles, como te revelaste a Joseph, pois tu és o amor. Jesus é verdade, vocês são amados por Jesus e também são amados por nós. Nós amamos vocês, queridos irmãos e irmãs muçulmanos que nos assistem. E, Senhor, peço também que tu faça cair todos os julgamentos que possamos ter uns contra os outros. Coloca em nossos corações um amor fraternal ardente, o amor que brota do teu coração. Peço a ti, Jesus, que agora venhas à vida daqueles que ainda não te conhecem, ou daqueles que te conhecem mal, que pensam conhecer, mas na verdade nunca te encontraram verdadeiramente. Obrigado, Senhor, porque sei que tu tens sede, que desejas ser conhecido por todo o mundo. Sim, a luz não foi feita para ser escondida debaixo de um cesto, mas para brilhar no candeeiro, iluminando todos os que entram na casa. Senhor, nós somos cristãos, somos chamados a ser a luz do mundo. Então faz de nós luzes, para que não fiquemos em silêncio, mas proclamemos uma palavra que pode salvar. Retira os obstáculos de nossas bocas e que possamos realmente refletir o teu amor. E assim, através de nosso testemunho, outros possam te encontrar, tu, a luz do mundo. Agora, podemos talvez colocar nos comentários deste vídeo os nomes de pessoas de outras religiões que queremos confiar ao Senhor, para que possam encontrá-lo. Senhor, apresentamos a Ti todas essas pessoas que amamos e pedimos que elas possam Te encontrar. Amém. E aí, qual foi a parte do testemunho que mais tocou o seu coração? Você já parou para refletir sobre qual é a verdade que guia sua vida? O que você tem buscado como propósito? A história de Joseph nos desafia a não sermos passivos em nossa fé, mas a buscarmos de todo o coração quem Deus realmente é e o que Ele tem para cada um de nós. Talvez você esteja enfrentando dúvidas, dificuldades, ou até mesmo perseguições. Ou talvez, como José, você esteja sentindo um chamado, algo que diz: venha a mim. Não ignore essa voz. Hoje pode ser o dia em que você dá um passo de fé, um passo em direção a um relacionamento verdadeiro com Deus. Pergunte-se: tenho buscado a verdade de maneira sincera? Tenho coragem de entregar minha vida para algo maior, como fez Joseph? O testemunho dele nos mostra que Jesus é capaz de transformar vidas, de proteger, de guiar e de curar. O que está te impedindo de viver essa transformação também? Se você sentiu que esse vídeo falou ao seu coração, compartilhe nos comentários o que mais tocou você. Queremos ouvir a sua história e orar por você. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, envie este vídeo para ela. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando histórias de fé e aprendendo mais sobre o amor de Deus. Há muito mais para descobrir e queremos caminhar juntos nessa jornada. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe a sua vida poderosamente.